Olá! Hoje vamos mergulhar num material que, eu confesso, me fez perceber que eu não sabia quase nada sobre um assunto que eu achava trivial. Tipagem sanguínea. Ah, é um tema clássico, né? Sim, recebemos uma apresentação acadêmica de um curso de microbiologia e imunologia, e o nosso objetivo aqui é ir muito, mas muito além do do A, B, AB e O que a gente decora na escola. Com certeza. Vamos tentar entender por que isso é uma questão de vida ou morte em transfusões, em gestações e como nosso sangue pode de repente contar histórias sobre migrações e até resistência a doenças. É um tema que parece simples na superfície, sabe? Mas a complexidade por baixo é o que o torna fascinante. E a chave para destravar tudo isso está em apenas dois conceitos: antígenos e anticorpos. Certo. O material usa uma analogia que eu achei ótima. Pensa no antígeno como se fosse um uniforme que cada uma das nossas células vermelhas, os eritrócitos, veste. Um uniforme, ok. É. É uma molécula na superfície que basicamente diz: eu sou do time A ou eu sou do time B. E os anticorpos seriam seguranças do nosso corpo, certo? Exato. Patrulhando a corrente sanguínea com uma ordem bem clara. Se encontrar alguém com um uniforme que não seja o da nossa equipe, ataque. Exatamente. E esses seguranças vêm em duas categorias bem distintas, e essa diferença é crucial. A primeira são os anticorpos naturais, como os anti-A e anti-B. Os que já vêm de fábrica. Isso. Se você é do tipo B, você já nasce com a capacidade de produzir seguranças anti-A sem nunca ter visto uma célula do tipo A na vida. Eles são da classe IgM, que são moléculas grandes. Grandes, ok, importante. Sim, guarde essa informação. Por serem grandes, elas não conseguem atravessar a barreira da placenta. Ok, então já temos anticorpos prontos contra os tipos sanguíneos mais comuns que não são o nosso. Mas se eles não atravessam a placenta, eu imagino que o perigo venha da outra categoria de anticorpos. Precisamente. São os anticorpos imunes ou irregulares. Estes não vêm de fábrica. O corpo só aprende a produzi-los depois de ser exposto a um uniforme estranho. Ah, então precisa de um gatilho. Isso. Seja por uma transfusão de sangue errada ou, como a gente vai ver, durante uma gravidez. Esses são, em geral, da classe IgG. São moléculas menores, mais ágeis. E imagino que essas sim atravessem a placenta. Bingo! Elas atravessam a placenta com facilidade. Essa diferença de tamanho e função entre IgM e IgG é a base para entender quase todas as complicações que a gente vai discutir. Entendi. Então vamos começar pelo começo. Como essa dança entre antígenos e anticorpos explica o sistema ABO? Foi o primeiro a ser descoberto, né? Foi e salvou incontáveis vidas. Devemos isso a um cara chamado Karl Landsteiner, lá no início do século XX. Antes dele era um caos, imagina. Era uma roleta russa. Às vezes a transfusão funcionava, às vezes o paciente morria de forma agonizante e ninguém entendia o porquê. Landsteiner foi quem descobriu que era por causa desses uniformes e seguranças. A lógica é bem direta se a gente pensar bem. Sangue tipo A tem o uniforme A, então produz seguranças anti-B. Certo. Sangue tipo B tem o uniforme B e, claro, seguranças anti-A. Exato. Já o tipo AB é o mais, digamos, sociável. Ele tem os dois uniformes, A e B. Então o corpo dele não vê nenhum dos dois como ameaça. Perfeito. Como o corpo reconhece ambos como próprios, ele não vê necessidade de produzir seguranças nem contra A, nem contra B. Por isso, ele é chamado de receptor universal de hemácias, porque não tem um exército pronto para atacar os outros. E o tipo O é o completo oposto. Ele não veste nenhum desses uniformes principais. É por isso que ele é o famoso doador universal de hemácias, certo? Isso. Porque ele chega na festa, digamos, sem uniforme. Então, não provoca os seguranças de ninguém. Mas, em compensação, o sistema imune de uma pessoa tipo O é super vigilante. Muito. Ele produz seguranças anti-A e anti-B. Perfeito. Mas aí entra uma dúvida. Se o sangue tipo O é doador universal, por que os hospitais se preocupam tanto em dar o sangue do tipo exato? Ótima pergunta. É que a gente está falando das hemácias, das células. O plasma, a parte líquida do sangue doado,
ainda contém os anticorpos do doador. Ah, Então, se você der muito sangue tipo O para um paciente tipo A, o plasma do doador, que está cheio de anticorpos anti-A, pode acabar causando uma reação. entendi. Então, em emergências, O negativo é o coringa, mas o ideal é sempre usar o tipo específico. Exatamente. É uma nuance importante que nem sempre é explicada. E falando em nuances, o Landsteiner não parou no ABO. Ele descobriu o fator RH, que adiciona o positivo e o negativo na história. O que o RH tem de tão especial? O que ele tem de especial é sua capacidade de provocar uma resposta imune muito, muito forte. O sistema RH tem vários antígenos, mas o principal de todos é o antígeno D. O D. Sim, se você tem um antígeno D no seu uniforme, você é RH positivo. Se não tem, é RH negativo. E a regra de compatibilidade é rígida. Uma pessoa RH negativa não pode, de jeito nenhum, receber sangue RH positivo. Porque o corpo dela vai reagir. E vai reagir com tudo. O corpo veria o antígeno D como um invasor perigosíssimo e criaria um exército de anticorpos imunes, aqueles do tipo IgG, contra ele. E aqui a conversa começa a ficar mais séria. Porque essa simples regra, quando aplicada não a uma bolsa de sangue, mas a uma mãe e seu bebê, cria um dos dramas mais fascinantes da imunologia. Exatamente. A eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. É o cenário perfeito para a gente ver o sistema imune em ação, de uma forma que ele foi desenhado para proteger, mas... Acaba atacando. Isso. Ok, me ajuda a montar esse quebra-cabeça porque parece contraintuitivo. O cenário, segundo o material, é mãe RH negativo, pai RH positivo. Certo. Aí há uma chance de o bebê herdar o gene do pai e ser RH positivo. Mas o que eu não entendo é, o primeiro filho geralmente nasce bem. O perigo é para a segunda gestação, porque o sistema imune da mãe espera para atacar. Essa é a pergunta-chave. Durante a primeira gestação, a circulação da mãe e do feto são em grande parte separadas. O sistema imune da mãe RH- nem sabe que está gestando um feto RH+. Tá, eles vivem em mundos paralelos, por assim dizer. Exato. O problema é o parto. É um evento traumático, vamos dizer, e é quase inevitável que um pouco do sangue do bebê, com suas hemácias RH+, escape para a corrente sanguínea da mãe. E aí o alarme soa no corpo da mãe. Exatamente. O sistema imune dela encontra essas células com o antígeno D, um uniforme que ela nunca viu antes. A reação é imediata. Invasor. Precisamos criar uma defesa. E ela começa a produzir aqueles anticorpos imunes, os IgG anti-RH. Isso. O primeiro bebê já nasceu, tá seguro, mas a mãe agora está sensibilizada. Ela tem a memória imunológica e um exército de anticorpos pronto para a batalha. E se na segunda gestação o feto for RH positivo de novo? Aí o exército ataca. E ataca com força. Aqueles anticorpos IgG, pequenos e eficientes, atravessam a placenta, entram na circulação do feto e começam a destruir as células vermelhas dele uma a uma. Nossa, é uma guerra silenciosa dentro do útero. Totalmente. E as consequências para o feto são terríveis, anemia profunda, porque ele está perdendo as células que carregam oxigênio. O corpo tenta compensar, mas não dá conta. E tem a icterícia, né? Sim, a destruição das hemácias libera uma substância chamada bilirrubina, que causa icterícia grave, deixando o bebê todo amarelado. Em casos extremos, pode levar à morte. É uma história trágica. Mas a medicina moderna encontrou uma solução que parece quase mágica de tão inteligente. A tal da imunoglobulina anti-D. É uma das intervenções mais elegantes da imunologia, eu acho. Logo após o parto do primeiro bebê RH+, a mãe RH- recebe uma injeção de Rogão. O que essa injeção faz? Ela contém anticorpos anti-D já prontos. Eles agem como uma equipe de limpeza de elite. Eles encontram e destroem todas as hemácias do bebê que passaram para a circulação da mãe, antes mesmo que o sistema imune dela tenha chance de notá-las. Ou seja, você engana o sistema imune da mãe,
Você limpa a cena do crime antes que os detetives dela cheguem. Perfeito, é exatamente isso. Assim, ela nunca cria a própria memória imunológica, nunca fica sensibilizada e a próxima gestação estará segura. Uau! E para monitorar isso, os médicos usam os testes de Combs, certo? Isso. O teste de Combs indireto é feito no sangue da mãe, para ver se ela já tem esses anticorpos perigosos circulando. E o Combs direto é feito no sangue do bebê ao nascer, para ver se os anticorpos da mãe já se grudaram nas hemácias dele. São as ferramentas que permitem ver essa batalha invisível. Exatamente. Ok, isso já é muito mais complexo do que eu imaginava. Mas o material diz que ABO e RH são só o começo. Menciona que a Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea reconhece 36 sistemas. 36 e contando. Se os principais para transfusão são ABO e RH, por que a gente se importa com os outros 34? Eles têm algum impacto real? Tem, e de maneiras surpreendentes. Muitos desses sistemas secundários não causam reações tão explosivas quanto o ABO ou o RH, mas podem causar problemas a longo prazo, sabe? Especialmente em pacientes que recebem muitas transfusões. E alguns contam histórias, pelo que eu vi. Contam histórias incríveis sobre evolução e doenças. Como o sistema Duffy, que o material conecta com a malária. Essa relação me pareceu fascinante. É um dos melhores exemplos de evolução em tempo real que a gente pode ver no nosso sangue. Um dos parasitas que causa malária, o Plasmodium vivax, ele precisa se agarrar ao antígeno Duffy na superfície da hemácia para poder invadi-la. É a porta de entrada dele. Sem a chave, ele não entra. Exato. E acontece que, em muitas populações da África, onde a malária é uma pressão seletiva fortíssima há milênios, uma mutação se tornou muito comum. Essa mutação simplesmente impede a produção do antígeno Duffy. Então, sem a porta de entrada, o parasita literalmente não consegue invadir a célula. Exatamente. Pessoas com esse fenótipo chamado FIABC são quase completamente resistentes a esse tipo de malária. Que incrível. É uma vantagem de sobrevivência tão grande que essa característica se espalhou pela população. O nosso tipo sanguíneo foi literalmente moldado por uma doença. E o sistema Kell? O material o descreve como o segundo mais importante depois do RH? Por quê? Pela mesma razão do RH. Ele é muito imunogênico. O antígeno K, do sistema Kell, tem uma alta capacidade de fazer o sistema imune de alguém que não o possui criar anticorpos potentes contra ele. Então ele também pode causar problemas em transfusões e na gravidez. Sim, é uma causa importante tanto de reações transfusionais quanto da doença hemolítica do recém-nascido, funcionando de forma muito parecida com o que a gente descreveu para o RH. Os bancos de sangue prestam muita atenção ao antígeno Kell. E o sistema Diego? Esse parece mais uma ferramenta para antropólogos do que para médicos. Ele tem as duas funções, mas sua importância antropológica é marcante. O antígeno Diego A, ou DA, é praticamente inexistente em populações europeias e africanas. Mas ele aparece em outros lugares. Sim, ele aparece com uma frequência considerável em populações indígenas das Américas e em asiáticos orientais. Então ele funciona como um marcador genético. Quase como um GPS ancestral. Ele ajuda a traçar as rotas migratórias que povoaram os continentes há dezenas de milhares de anos. É fascinante. E ainda tem uns sistemas com características biológicas bem peculiares, como o Lewis, que você mencionou que pode desaparecer. Como assim? O Lewis é estranho. A maioria dos antígenos são parte integral da membrana da hemácia, sabe? São produzidos junto com ela. Os antígenos Lewis, não. Eles vêm de outro lugar? Sim, eles são produzidos em outros tecidos, secretados no plasma, e só depois eles grudam na superfície da hemácia. É como se a célula pegasse um acessório emprestado. Que curioso. E o mais estranho é que, em certas condições, como durante a gravidez ou em algumas doenças, essa adsorção diminui e os antígenos podem sumir temporariamente dos testes para depois reaparecer. Nossa, isso deve ser um desafio para o laboratório. Com certeza. Certo. Com essa complexidade toda, dezenas de sistemas, centenas de antígenos, como um banco de sangue consegue garantir que tudo está correto? A margem de erro precisa ser zero. E a base de tudo é um princípio visual muito simples chamado
hemaglutinação. Aglutinar o sangue. Isso. Se você pegar uma gota de sangue e misturar com um reagente que contém, por exemplo, anticorpos anti-A, e as hemácias daquela amostra tiverem o antígeno A, os anticorpos vão agir como uma cola. Juntando tudo. Homogênea, não tá. E para o sistema BO, tem uma checagem dupla, uma prova e uma contraprova, certo? Sim, é uma redundância de segurança essencial. Na tipagem direta, a gente testa os antígenos nas hemácias do paciente com reagentes conhecidos. Ok. Na tipagem reversa, a gente faz o oposto. Pega o plasma do paciente, que tem os anticorpos dele, e o testa contra hemácias que a gente já sabe que são do tipo A e do tipo B. E os resultados têm que ser um espelho do outro. Perfeitamente. Se houver qualquer discrepância, tudo para e uma investigação é iniciada na hora. E a tecnologia para fazer isso evoluiu, imagino. Não deve ser mais só um técnico pingando gotas numa lâmina. Evoluiu muito. O método clássico em tubo de ensaio ainda existe, mas é muito manual. A grande revolução foi a tecnologia em cartão gel. Cartão gel. A reação acontece dentro de umas pequenas colunas de gel. Se houver aglutinação, os grumos de células ficam presos no topo do gel, formando uma linha vermelha bem clara. Se não houver, as células passam direto pelo gel e se depositam no fundo. Ah, o resultado fica muito mais fácil de ler, sem chance de dúvida. Muito mais. É um resultado inequívoco e mais fácil de padronizar. E hoje em dia, para os grandes centros, é tudo automatizado, né? Sim, grandes bancos de sangue usam plataformas de fase sólida, onde as reações ocorrem em microplacas e a leitura é feita por robôs e câmeras. Mas talvez o teste mais importante, além do ABO-RH, seja a pesquisa de anticorpos irregulares. O pai. Isso, o PAI é um rastreamento que a gente faz no sangue do paciente para procurar por todos aqueles outros anticorpos inesperados dos sistemas secundários, como o anti-Kel, anti-Duff. É um pente fino. Exato. É um teste crucial antes de qualquer transfusão em alguém que já foi exposto a sangue estranho, como pacientes com múltiplas cirurgias ou em gestantes. Ok. Então, vamos organizar as ideias. Depois de mergulhar nesse material, fica claro que nosso sangue é um universo de complexidade muito, muito além do ABO. Sem dúvida. E entender essa complexidade não é só academicismo. É a base da medicina transfusional moderna e da saúde na gestação. Totalmente. E o que eu acho mais incrível é que cada um desses sistemas conta uma pequena parte da nossa história evolutiva, das doenças que a gente enfrentou e dos caminhos que nossos ancestrais percorreram. É a síntese perfeita. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O material mostra de forma clara que esses antígenos na superfície das nossas células não são apenas marcadores de identidade. Eles são funcionalmente ativos. Eles têm um trabalho a fazer. Sim. Servem como portas de entrada para patógenos, como o parvovírus no sistema P e o parasita da malária no sistema Duff. Certo. Se a gente já sabe que nosso tipo sanguíneo influencia diretamente a suscetibilidade a algumas doenças, a pergunta que fica é: que outras conexões, talvez com vírus, bactérias ou até com o desenvolvimento de doenças crônicas, ainda estão escondidas nessa complexa superfície de nossas células sanguíneas? O que mais nosso sangue tem a nos dizer sobre nossa saúde? Exato. O que mais a gente ainda não descobriu?